Olá, que Deus ele possa te abençoar nesse domingo, trazendo para você vida, direção, para que você possa ser direcionado por Deus durante a semana. Eu costumo falar que no domingo ela é a porta que abre para que possamos resolver todas as adversidades, todos os problemas durante a semana, com a direção de Deus. Então esse culto, ele é de inteira importância, tanto para mim que estou realizando, como para você que está ouvindo, para que tudo na sua semana, na sua vida, venha dar certo, tá bom? Vamos consagrar a água. Já deixa seu azeite separado aí, porque já iremos consagrar os dizimistas e abençoar a sua vida. Porque esse mês de maio, ele tem que ser de dupla honra. Ele precisa ser de dupla honra. Há muitas pessoas que mandaram mensagem e disseram: pastor, esse mês de abril não foi muito bom. Então, eu creio que esse mês de maio, como é considerado o mês do trabalhador, Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te honrar, tá bom? Levante a água, Espírito Santo amado. Nós entramos nessa noite na tua santa presença. Pedimos ao Senhor misericórdia, perdão, compaixão. Sabemos que não somos merecedores, porém, a Tua palavra nos garante vitória, Pai. A Tua palavra praticada nos garante o merecimento. Então, Espírito Santo, consagra essa água. Eu peço ao Senhor que cure os doentes, aonde eles estiverem, no hospital, em casa, no CTI, ou até mesmo, meu Pai, nos presídios, doente, que o Senhor estenda as Tuas mãos e faça o milagre acontecer, o milagre chegar. Aquelas pessoas que estão em casa, debilitadas, tristes, abatidas, angustiadas, depressivas, por ter tanto problema, que o Senhor a ergue, levante, cura, liberta ela de todo mal. Senhor, eu estendo minhas mãos para essas pessoas e declaro a cura, declaro o milagre e declaro a bênção. Tome dessa água, receba a cura, receba o milagre e receba a vida agora. Que o poder de Deus opere na sua fraqueza e que Ele redobre o seu ânimo e te faça ficar em pé e crer na sua vitória. Em nome de Jesus que crê, diga amém e diga graças a Deus. Olha, nós vamos ler hoje, pode se sentar, abra aí sua Bíblia em João 8,32, um versículo só que eu vou ler, mas eu quero que você, antes da gente orar pela família, consagrar os dizimistas, orientar você, espiritualmente falando, eu quero que você entenda a palavra, porque quando você entende a palavra, ela surte efeito na sua vida. Então, quando você não entende, há pessoas que pensam o seguinte: eu fui na igreja hoje, um exemplo, saí de casa, fui na igreja, muito importante, mas isso não resolve nada na sua vida, porque se você sair da sua casa, ir na igreja e voltar, então é a mesma coisa que você foi na rodoviária e voltou. Agora você tem que ir e entender e praticar a palavra.
E para você entender a palavra, não necessariamente você precisa estar dentro de uma igreja. É importante? Sim. Mas eu quero que você entenda, a palavra de Deus está na Bíblia. Ela não está em igreja, em quatro paredes. A palavra de Deus está registrada na Bíblia. Então você pode pegar a Bíblia e conhecer a palavra. Você pode estar sentado numa praça, lendo a Bíblia, e ali você entender e conhecer a palavra. Você pode estar no presídio, e ali você lê a Bíblia, entender a palavra e ser abençoada. Mas o que eu quero mesmo falar para você, baseado nisso que eu falei, o que eu quero que você compreenda neste domingo? Conhecer a palavra não é a mesma coisa, ou necessariamente a mesma coisa, que você conhece Jesus. Porque você pode ser um doutor em conhecer a Bíblia, e você não pode ter nada de intimidade com Deus, e muito menos com Jesus. Porque para me chegar a Deus eu preciso passar por Jesus. Então você entende o seguinte: qual que é o processo para você entender? Primeiro eu conheço a Bíblia, eu entendo a Bíblia. E aquilo que eu entendi, eu aprendi, eu preciso de praticar. Porque quando eu entendo e pratico, então eu passo a ter intimidade com o Senhor Jesus. Tem pessoas que ela conhece a Bíblia, mas ela não pratica a palavra. Então essas pessoas que conhecem a Bíblia e não a pratica, elas não conhecem Jesus, ela conhece a Bíblia. E conhecer a Bíblia não mudará a sua vida. Conhecer a Bíblia não vai fazer você mudar de vida, ter proteção, ter a salvação, ter a cura. Você precisa praticar o que você entendeu. Lembra uma palavra que fala assim: a fé sem prática é a fé morta. Fé morta. Porventura essa fé pode te salvar? É o que está lá na Bíblia, em Tiago. Então você precisa de compreender o seguinte: eu também não posso praticar uma coisa que eu não conheço, porque eu não vou. Como que eu vou praticar uma coisa que eu não sei? Imagina, eu vou praticar aqui, só um exemplo, tá? E eu não sei nadar, um exemplo. Não sei nadar, mas eu quero praticar. Aí você pula no mar, no meio do oceano. Aí você começa a dar braçada. Você vai afogar. Por quê? Porque você não sabe, você não conhece as técnicas de nadar, principalmente no mar. Tem gente que consegue afogar na piscina. Por quê? Porque ela não sabe, ela não conhece como nadar, ela não sabe como se comportar na água. Então não adianta como que ela vai praticar. Agora, você sabe como? Eu preciso esticar meu braço. Eu preciso de relaxar na água, um exemplo, tá? Aí você pode praticar a braçada, bater o pé, que você vai começar a se deslocar do local onde você está. Por quê? Porque você conhece e agora você está praticando. É a mesma coisa na palavra. Eu conheço, agora que eu sei, eu vou praticar. E quando eu pratico, eu vou colher os frutos que é as bênçãos de Deus. Por que tem pessoas que ela não colhe nada? Porque ela acha que ela só conhecer, ela vai ter muitas vitórias. É mentira. Por isso que tem muitos cristãos fracassados, espiritualmente falando. Porque ela conhece a Bíblia. Nossa, ela sabe tudo. Mas ela não pratica nem uma vírgula. Então a vida dela não move, a vida dela não anda.
A vida dela não faz com que ela se desloque da onde ela está para o lugar da bênção. Ela fica parada. Tem pessoas que estão há 10 anos a mesma situação. Eu conheço, eu passei um monte de cidades, eu conheci pessoas até com títulos de obreiros, de pastores, que a gente olhar para ele e não entendia e falar assim: o que está acontecendo, gente? Por que essa pessoa não muda de vida? Ela é até dedicada, ela até é presente, ela é até frequente, mas ela não fazia ou não faz o que a palavra de Deus manda. Então ela se torna uma fé morta, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Vou te dar mais um exemplo. Pessoas que pensam assim: não, eu vou largar meu emprego e vou ser empresário. Ela larga o emprego e ela vai ser empresário. Só que ela não conheceu como ser um empresário. Então ela se torna de um trabalhador para um empresário. E você acha o que vai acontecer? Ela vai se afundar, ela vai se atolar na dívida, porque ela não conheceu. Então, por ela não conhecer, ela não sabe praticar. Ela está ali como empresária com o mesmo pensamento como ela trabalhava como funcionária. Ela vai afundar. Então, o primeiro requisito para a gente, primeiro ter a nossa salvação e depois obter as bênçãos de Deus, é conhecer a Bíblia. Depois que eu conhecer a Bíblia, eu vou praticar a Bíblia. Aí sim eu vou conhecer Jesus. A Bíblia diz, aonde eu te pedi para abrir, em João, diz assim: olha, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que ela pensa o seguinte: eu não posso ser feliz, eu tenho que sofrer a vida inteira, porque eu não posso ser feliz. Por quê? Por que ela não pode ser feliz? Isso está só na cabeça dela, porque ela não conhece essa verdade. Porque o dia que você, senhora, senhor, entender a Bíblia, repito, precisa a Bíblia ser compreendida por você. A gente tem muita, o pastor às vezes fala, eu falo, pessoal, um exemplo, pastor, você vai num lugar, o pastor fala assim: olha, você vai orar, uma coisa simples, tá? E eu já até pedi para você também, você vai orar meio-dia, esse salmo. Tem gente que a gente falando o horário para orar, o salmo para ela orar, a forma para ela orar, ainda assim ela não consegue fazer. Imagina, a gente está falando tudo para ela fazer, é só ela pegar, copiar e colar, é só ela pegar, vou abrir a Bíblia no salmo, é para orar meio-dia, esse salmo, é só ela lá, é só para ela fazer igual um robô, igual uma criancinha, e lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada, ela não consegue fazer isso. Imagina ela pegando a Bíblia, lendo, entendendo, depois que ela entender, ela precisa praticar. Não é fácil, mas você precisa fazer, porque senão você vai ficar sempre fracassado e derrotado, num casamento infeliz, numa vida econômica infeliz, doente, espiritualmente você não vai ter acesso às coisas do Senhor Jesus. Então você precisa de primeiro conhecer. Eu estou aqui toda essa semana que eu não fiz nem quarta e nem sexta, mas eu estou aqui todos os domingos, sem faltar, toda quarta, toda sexta, ensinando você. Agora você precisa fazer a sua parte. Imagina que eu seja o seu médico. Você pegou Covid. Aí você vem aqui em mim e eu falo assim: fulano, você pegou Covid? Deixa eu tomar uma água aqui. Então,
Você vai tomar esse e esse remédio de 8 em 8 horas. Só um exemplo, tá? Eu não sou médico. De 8 em 8 horas você vai tomar esse remédio. Aí chega em casa e você não toma. Aí você volta ao médico ou a mim e fala assim: doutor, não resolveu. Eu vou te perguntar, você tomou? Aí você fala assim: tomei. Aí eu vou te receitar o mais forte. Só que se você não praticou aquele, eu vou te receitar agora, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. E é isso que está acontecendo. Não tem como pular, pegar talho. Você precisa de conhecer a Bíblia. O primeiro passo para uma pessoa se salva é ela reconhecer que está no pecado. Depois que ela reconhece, ou seja, ela está compreendendo a Bíblia, entendeu? Ela conheceu que está no pecado. É só reconhecer? Não. Ela precisa de se arrepender. E o que é se arrepender? É praticar o que ela conheceu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você foi lá, conheceu que está no pecado, se arrependeu, largou o pecado. Você deu um passo para frente. Não está tudo certo, não. Você deu um passo. Você precisa continuar caminhando. E para você continuar caminhando, você tem que continuar aprendendo. E contrapartida, continuar praticando. Aprendendo, praticando. Então você vai dando passo a passo. Aí nesse caminho você é abençoado, você é liberto, você tem livramento, você tem cura, você prospera, você restaura o seu casamento, você restaura a sua saúde, você restaura a sua autoestima, você restaura a sua vida espiritual. Você vai andando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, até que um dia você encontra o milagre na sua vida que você sempre buscou. Mas você tem que entender e caminhar. O que a gente tem? Um monte de cristão querendo jogar bingo. Jogar na Mega Sena. Eu vou na igreja hoje, eu vou acertar. Aí não acerta, ela fica frustrada. Porque Deus não é loteria. Deus é fé, é prática. O meu justo viverá pela prática. Prática de quê? Do conhecimento. Se eu não conheço, eu não vou praticar. Então eu vou ser fracassado. Se eu conheço e não praticar, também serei fracassado. Então qual que é o único caminho? Por isso que Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier por mim, ou por esse caminho, vai ao Pai. Então, o que é Jesus? Jesus é a palavra praticada. Tomara que você esteja entendendo. Jesus é a palavra praticada. Então, eu entendo, pratico, então eu tenho as bênçãos. Se eu entendo e não pratico, eu não vou ter nada. Deus não tem pena de você. Repito, ó, Deus não tem pena de você. Deus tem misericórdia. Misericórdia para aqueles que conheceu e obedeceu, praticou a palavra. Deus falou assim, ó, quando... Você já conhece a história de Có e Salteado, mas Deus falou assim para Ló, sai daí, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Então Ló pegou a família dele e saiu. A mulher dele, apegada nas coisas, por não conhecer Deus, porque tem muito isso, tá? Às vezes está casada ou casado e você é de Deus, sua mulher não. Às vezes ela só vai na igreja, só conhece, mas pratica nada. Ou vice-versa. Você é casado com um homem que não tem nada de Deus. Então, a mulher de Ló não tinha nada de Deus. Então, quando Ló saiu, ele não olhou para trás. Porém, e Ló também não era muito de Deus, não, tá, gente? Ele seguiu ali a direção, Deus o livrou e pela misericórdia de Abraão. Mas isso aí é outra palavra. Então, Ló saiu, não olhou para trás, a mulher pegada olhou. Virou uma estátua de sal. Por que eu estou falando isso?
Porque Deus não pode ter pena, Deus tem misericórdia daqueles que obedecem, aqueles que praticam. Se você não obedecer, você não terá nada de Deus. Não pensa você que Deus tem que ter pena de você. Porque se Deus tiver pena, Ele vai ter pena de pessoas que estão pior que você. Então dá um jeito de se levantar dessa cama, lavar esse rosto, porque às vezes você ficou o domingo inteiro deitada, prostrada, desanimada, chorando, achando que você é vítima, porque quando você não conhece, você sempre vai ser vítima. Você sempre vai ser vítima. Agora que você conhece e pratica, você sai disso. O vitimismo é um espírito, é um demônio que te aprisiona e faz você ver, quando a pessoa é vítima, sempre ela tem problema para ela continuar como vítima. Sai disso, levanta, acorda, desperta, coloca dentro de você, não, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha história. Move, conhece a Bíblia, começa a praticar, começa a obedecer, e aí tudo vai sair bem para você, tá bom? Deixa eu orar agora pela sua família, fique de pé. Espírito Santo, eu oro e abençoo a família do teu povo, guarda, proteja, livra, que haja bênção, que haja luz, livra os que ainda não te conhecem, pela misericórdia dessa mãe, pela oração desse pai, protege, guarda e faça resplandecer a tua luz nos caminhos do teu povo. Abençoa a casa, a família e o lar. É o que eu lhe peço em nome e para a glória do Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu vou aproveitar agora, consagrar os dizimistas. O que tudo nós falamos, primeiro passo depois do arrependimento, depois de conhecer e se arrepender e largar o pecado, é você se tornar para Deus. Uma coisa simples, se você se tornar para Deus, é você ser dizimista. Porque você está, o dízimo, repito, você doa os seus 10%, porém, você tem que entender que aquela doação de 10% não é dinheiro, você está sendo grato e está praticando a palavra. Começa a fazer isso, faz um teste, 3 meses, mas certinho mesmo. Você vai ver se tudo não vai dar certo. Agora, não adianta também ser, você dizimista e vou continuar no pecado. Não vai acontecer nada. Você tem que seguir o caminho. Tem gente que acha que é só dar dízimo, porque tem um monte de lugares que pregam que você vai dar dízimo e você vai ter 100 vezes mais um porvinho. Tem essa palavra? Tem essa promessa? Tem. Mas você tem que entender que você tem que largar o pecado, você tem que se arrepender, senão isso não vai acontecer nada. Aí, se fosse assim, seria fácil, né? Todo mundo ia prosperar, todo mundo ia ter proteção de Deus, todo mundo ia fazer a diferença. Era só dar dízimo. Dízimo é para aqueles que conhecem a palavra. Se você não conhece, não dê dízimo. Não dê, porque você não sabe nada. Você conhecer, você tem que entender, você tem que aceitar Jesus. E aí tudo vai dar certo. Então você vai ajudar a igreja? Vai, com certeza. Se você pegar aí hoje R$1.000 e dar de oferta para a igreja Bom Samaritano, você vai me ajudar? Claro que vai, a gente vai resolver um monte de coisa que está pendente. Mas você mesmo, sua vida, você vai doar, vai ajudar, vai receber. Lembra quando Jesus falou assim, não é bom que tire o pão da mesa e dá para os cachorrinhos, as migalhas. Então quando você faz isso, você recebe as migalhas de Deus. As bênçãos de Deus é tão grande que as migalhas mudam a vida de uma pessoa. Mas o que a gente quer aqui, o que eu quero é que você seja filho. Você conhece. Tá bom? Então pega o seu azeite aí, unge a sua testa, unge as suas mãos, igual eu fiz aqui, tá? Unge as suas mãos, esfrega uma mão na outra.
Levante as suas duas mãos. Espírito Santo, abençoe os dizimistas. E que esse azeite seja a separação para que as bênçãos desçam sobre a vida deles. E que a tua promessa se cumpra, porque há uma prática, há uma obediência, há um discernimento. Então cumpra a tua palavra esse mês, derramando bênção e bênção sem medida sobre a vida dos dizimistas. Honra eles, multiplica e traz a virtude. E os que creem, digo assim seja. Fala assim, sobre a minha mão, a bênção de Deus. Faz assim, ó. E eu tomo posse. Essa semana vai ser uma semana, esse mês será um mês de muitas bênçãos e de muita vitória. Terminando o culto, você transfere para a conta da igreja. Se você não tiver a chave Pix, você pode me pedir, eu te mando. Caso você queira fazer na lotérica, aí você me manda, eu te mando a conta, que é usada a conta para pagar a despesa da igreja, tá bom? E a contrapartida você será muito iluminado, muito abençoado. Quarta-feira estaremos aqui fazendo estudo e domingo a nossa Santa Ceia. Prepare um pedacinho de pão e um cálice, suco da uva e deixa preparado no domingo de manhã para que à noite a gente já entre e faça essa Santa Ceia, tá bom? Fecha os seus olhos, que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. E sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia, hoje, amanhã e para todo sempre. Pratica, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não fique aí nessa situação de tristeza, angústia. Deus te escolheu para vencer. Você é mais que vencedor. Um ótimo domingo e que Deus te ilumine.